Muito boa noite, povo de Deus, como diz Ronaldo Grilo. É com muita alegria que nós, do Instituto de Educação Espírita Ceareiro do Cristo, de Amélia Rodrigues, damos início a mais uma palestra doutrinária. E vamos pedir nesse momento que nos coloquemos em prece, que nos acalmemos, que desaceleremos nossos corações e roguemos ao Divino Mestre a sua proteção. Que sejamos envolvidos com tua luz, com a tua energia, que as bênçãos dos céus recaiam sobre nós, sobre nossas famílias, nossos amigos, e até as pessoas que não simpatizam conosco, que envolva nosso palestrante, e que tudo que seja exposto nessa noite, tenhamos a coragem de pôr em prática. Se conosco, Mestre Jesus, agora e para todo sempre. Que assim seja. E agora, nossa querida Eliette irá ler o Evangelho. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E como é de costume da nossa casa, né, antes de qualquer trabalho, nós fazemos a leitura do Evangelho. Vamos fazer aqui uma breve leitura. Caiu o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caía da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio e, exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Eu vou ler só até aqui, tá? É uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 19 a 31. Hoje teremos o nosso amigo e trabalhador espírita, Rafael Siqueira, que falará sobre o tema Vale a Pena Viver. Ele faz parte da Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, Rio de Janeiro. Casa fundada pelo médium e tribuno Raul Teixeira. Quando me falaram que eu ia participar hoje do trabalho, eu disse, meu Deus, como é que eu vou apresentar esse palestrante? Como é que eu vou falar? Eu já sei, vou falar que é um amigo. Aí, depois, Joseane me falou sobre ele, ele quer que seja apresentado como um amigo e trabalhador espírita.
Então, a partir de agora, somos amigos. O Centro Espírita Ceareiras do Cristo está validando, selando a amizade para sempre. Com você, nosso amigo Raul Siqueira. Seja muito bem-vindo. Muita paz e boa palestra. Muito obrigado. Boa noite, Eliette. Boa noite, Nilzélia. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo pelas mais diversas redes sociais. Eu peço a Jesus, o amigo de todas as horas, peço aos nossos benfeitores espirituais, possam nos guardar a todos e nos manter nas suas vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu tenho aprendido que as nossas lives são excelentes momentos da gente fazer amigos, nos conectar com as pessoas e demonstrar que a gente está unido. Apesar de, pelas vias das redes sociais, nós podemos nos dar esse abraço virtual. Então, muito boa noite, Marlice Pinto. Muito boa noite, Norma Lúcia. Muito boa noite, Ronaldo Grilo, que é o do Povo de Deus, já até aprendi isso. Muito boa noite, Francisco Assis. Muito boa noite, Renê Neves. Muito boa noite, Silene Góes, Silvia Valéria Ferreira da Silva Bianchi Grilo, Rosenilda Andrade, Gilmário da Silva Souza, Flávia Bonfim, Estela Márcia, Célia Leandro, Maria Núbia Ferreira. Gente, eu dei boa noite a todo mundo que estava aqui, mas como eu sei que vai ter gente que vai assistir depois, ou pessoas que não mandaram as suas mensagens, eu estou abraçando a todo mundo e pedindo a Amélia Rodrigues, aos nossos benfeitores espirituais, que possam nos manter em sua paz. A nossa temática da hoje, neste mês aí que comemoramos, né, os trabalhos de prevenção ao suicídio e de valorização da vida, não poderia ser outro. Nós queremos falar que vale a pena viver. E para iniciarmos, eu quero lembrar de um poeta das terras aqui do Rio de Janeiro, chamado Luiz Antônio Mileco, quando em um dos seus versos ele assim nos disse: você é uma canção que Deus canta. Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta. Ele gostou de compor você. Ninguém tem o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem o coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso. Rima rica que faltava no poema do universo. Essa era a forma que Mileco usava para conversar com as pessoas, traduzindo a importância que cada um de nós temos nas nossas atividades do mundo. Porque nós somos filhos de Deus, somos rimas ricas deste grande poeta do universo que é o Pai Celestial. Todos nós temos a nossa importância, o nosso valor. E essa vida que nós temos é um grande presente, que nós devemos valorizá-la. Por certo, todos nós passamos dificuldades. Somos 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, mais de 210 milhões de pessoas que passam problemas, que passam os dias da pandemia, os dias que nós estamos nos recuperando, porque já temos a vacina, mas a vida é um compromisso de amor, é um compromisso de serviço. Se a gente cair por alguma dificuldade, nós levantamos, porque a misericórdia de Deus nos soergue. Daí, vale a pena viver. Vale a pena estar no mundo e testemunhar a nossa fidelidade a Jesus. Que não deixemos nunca as ideias do suicídio, as ideias da angústia existencial, as ideias onde nós queremos mortificar a vida, querendo fugir dos problemas, porque nós não fugimos, nos visitar a vida, nos visitar a atual marcha reencarnatória. Então, na noite de hoje, eu quero trazer alguns subsídios para que nós valorizemos a nossa vida e, igualmente, falar desse flagelo, porque o suicídio hoje, ele se apresenta na condição de um flagelo. Quando abrimos lá no site do CVV, nós podemos extrair algumas estatísticas. Uma delas nos diz que a cada hora no Brasil, uma pessoa tira a própria vida, sendo que outras 3 tentaram suicídio. Então já é algo que já é caso de saúde pública, porque muitas pessoas estão se suicidando. Quando olhamos em termos de mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa está tirando a própria vida, sendo que outras 3 estão tentando. Então, vale a pena a gente meditar por que essas pessoas estão tirando a própria vida. Quais são as causas, mas, sobretudo, meditar
como nós podemos reverter esse processo, devolver a alegria, devolver a força, devolver a esperança e trabalhar para que nós possamos juntos vencer esse flagelo chamado suicídio. Eu quero então começar trazendo o Livro dos Espíritos, que deve ser aqui a leitura obrigatória para todos nós, quando na questão 943, Kardec indaga aos benfeitores da espiritualidade. E eu peço permissão para ler e depois a gente refletir sobre as respostas. Porque a pergunta se dá da seguinte forma: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Era como se Kardec indagasse: o que leva as pessoas ao desgosto pela vida e, consequentemente, ao suicídio? E os bons espíritos nos trazem três razões. E a primeira delas é efeito da ociosidade. A segunda, da falta de fé. E a terceira, da saciedade. Vamos meditar sobre essas três causas para que a gente possa entender o suicídio e depois já começar a pensar na profilaxia, como a gente trata esse suicídio? O que é ociosidade, meus amigos? É quando a gente se entrega à inércia. É quando nós enferrujamos as nossas possibilidades, as nossas potencialidades. É quando a gente se entrega à hora vazia. Eu sou de uma pequena cidade aqui no estado do Rio de Janeiro, bem ao norte, uma cidade bem diminuta, chamada Itaperuna. Hoje moro em Niterói, mas sou de Itaperuna. E cresci com minha mãe dizendo assim: meu filho, cabeça vazia, oficina do diabo. Até os meus 18 anos eu era católico, depois me tornei espírita e modifiquei essa frase para cabeça vazia, oficina da obsessão. E o que isso tem a dizer para cada um de nós? Quando nós ficamos sem nada para fazer, naquele marasmo, naquela ociosidade, naquela circunstância só de ficar dentro da nossa casa, com as pernas cruzadas, sem ter uma ocupação, a nossa mente é visitada por ideias negativas, por problemas, por reclamações as mais diversas, e isso a gente vai conectando com entidades, com espíritos que vibram na mesma sintonia conosco, e a gente vai da tristeza para a depressão, o complexo obsessivo, até chegar nas portas do suicídio. Então, nos dizem os bons espíritos: evitem a hora vazia, evitem a ociosidade, estejam sempre com as mãos no trabalho, desenvolvendo aquilo que estiver dentro das vossas possibilidades para ser útil a alguém, útil à sociedade, útil aos vossos familiares, à vossa casa espírita, porque água vazia, porque hora vazia. Eu quero fazer aqui agora uma metáfora, uma comparação. A água, quando está parada, o que acontece? Ela gera vírus, bactérias, doenças, e a água em movimento. Ela propicia que os navios naveguem, ela gera turbinas que dão eletricidade. Então, a semelhança da água, quando a gente fica parado, sem nada do que fazer, a gente vira poço de problemas, de ansiedades, de ideias negativas. Quando a gente está em movimento, a gente não tem nem tempo para ficar pensando em tanta besteira, em tanta coisa negativa, porque a gente preenche o nosso tempo. Então, nos dizem os bons espíritos: primeira causa das ideias suicidas é ociosidade. Segunda causa das ideias suicidas, falta de fé. E eu pergunto para cada um de vocês, da Bahia, um estado que eu adoro, e hoje eu estou fazendo essa curva, essa ponte, Amélia Rodrigues, o município de Amélia Rodrigues. Como anda a nossa fé? Será que a nossa fé é uma fé viva, uma fé forte ou uma fé vacilante? Porque a gente observa no mundo que as pessoas têm aquela fé da seguinte forma: se tudo está bem, se não falta nada dentro da minha casa, se estão todos saudáveis, a minha fé é forte, é robusta. A minha crença em Deus, ela se dá de uma forma, eu posso dizer assim, cada vez mais confiante. Mas se as coisas não estão tão bem, se eu sou visitado pela falta do dinheiro, pelas ideias negativas, se alguém está doente dentro do meu lar, se vem uma pandemia, se vem os dias da quarentena, a minha fé já não é tão vibrante mais, já não é tão forte. Por que a falta de fé nos leva à depressão e posteriormente ao suicídio?
Porque a pessoa vai se entregando. Ela vai perdendo o seu contato com o Criador e vai ficando sem forças para resistir aos mais variados problemas. Então, nos dizem os bons espíritos, se queres resistir às ideias negativas, se queres fechar a porta para um futuro suicídio, robusteça a vossa fé. Tenha fé nos dias da agonia, tenha fé nos dias da alegria. Tenha fé quando os problemas te visitem. Como isso, Rafael? Entendendo que os problemas são para o nosso bem, são para o nosso crescimento. Os problemas são escolas abençoadas para que a gente possa progredir. Entendendo que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Entendendo que Deus nos ama em todos os momentos e tudo que vem até nós é para o nosso crescimento. Então, a nossa fé não pode ser uma fé apenas de quem acredita, porque acreditar é algo mais superficial. A gente acredita nas mais variadas coisas. E me permitam falar de uma forma mais lúdica. Aqui no Rio de Janeiro, o torcedor do Flamengo, todo ano acredita que o Flamengo vai ser campeão. Mas ter fé é algo maior do que acreditar, porque o Flamengo pode ou não pode ser campeão. Ter fé é entregar-se, é ter confiança, é saber que as coisas que vêm até nós é porque Deus quis que assim ocorresse. E para que vocês possam ter aí uma diferenciação entre a fé de quem apenas acredita e a fé de quem confia, de quem se entrega, eu quero trazer um exemplo. Eu estou com uma caneca na mão. Se eu soltar essa caneca, o que vai acontecer? Vai cair. Vocês acreditam ou vocês têm certeza? Nós temos certeza. E como nós temos certeza? Bom, Rafael, existe uma lei da física chamada gravidade. Se você soltar, ela vai cair, vai ao encontro de um centro de força. Ninguém tem dúvida disso. O problema é que a gente não tem dúvida de uma lei da física, mas muitas vezes tem dúvida do amor de Deus. É ou não é um paradoxo? Então, qual é a proposta? Desenvolver a fé e certeza em Deus. Nos entregar na mão de Deus e entender que mesmo nos dias da dor, Ele está agindo nas nossas vidas. Nós estamos guardados pelos nossos benfeitores espirituais. Nós estamos no melhor momento, na melhor família, vivendo as melhores oportunidades para que nós possamos aprender. E nos dizem os bons espíritos que a terceira causa do desgosto pela vida é a saciedade. O que é saciedade? Saciedade é quando, ao invés de ter pouco, a gente tem demais. E para que vocês possam me compreender, já viram uma pessoa quando tem fome? Ela quer muito comer, porque a fome é uma necessidade básica nossa. E quando a pessoa tem muita comida, ela pode comer um pouquinho aqui, um pouquinho dali, ela fica naquilo que a gente chama de saciedade. Porque a saciedade é o contrário da escassez. É quando a gente tem demais e não valoriza. E por que quando a gente tem demais, a gente não valoriza? Porque a gente não desenvolveu o esforço por aquela coisa. Há um ditado que corre pelo Brasil que diz assim: o avô é rico, o pai é mais ou menos e o filho é pobre. Por quê? Quando as coisas vêm muito de graça, nós não desenvolvemos o esforço. Nós não trabalhamos por aquela situação. E a gente se entrega àquele estado de não valorizar o que a gente tem, não valorizar as circunstâncias da nossa vida. A gente fica como que saciado. A gente se entrega a essa vida, ela não vale nada, ela não tem jeito, eu não desenvolvo o brilho nos olhos, porque eu tenho tudo muito fácil. Então, nos dizem os bons espíritos, no primeiro momento, que as ideias que nos levam ao suicídio, o desgosto pela vida, pode decorrer da ociosidade, a hora vazia, da falta de fé, quando eu deixo de me entregar a Deus, de confiar em Jesus e nos bons espíritos, ou na saciedade, quando eu tenho de tudo, tudo vem até mim sem o menor esforço e eu passo a descrer do próprio Jesus. Porque, vejam, se eu já tenho tudo, qual é o meu relacionamento com Jesus? Qual é a minha entrega à proposta da espiritualidade? Mas não para aí. Porque o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 5º, no item 16, numa página belíssima chamada O Suicídio e a Loucura, nos diz que existe uma outra causa do suicídio,
chamada materialismo. O que é o materialismo, meus amigos? É quando nós estamos no mundo e achamos que só o que é material é importante, só o que é tangível. Só aquilo que o dinheiro pode comprar é o mais importante. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que nós somos? Espíritos, criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição. Ou seja, se a gente valoriza só o que é material, a gente consegue levar o que é material para a nossa casa verdadeira? Caixão tem gaveta? Mortalha tem bolso? Não. Então, quando a gente vive só pelo material, vem um pequeno vírus, invisível ao olho humano, e a gente perde as nossas referências, porque as bolsas caíram, muitas pessoas perderam suas reservas econômicas, e a gente faz aquela curva depressiva, aquela tristeza, muitas vezes é visitado pelas ideias suicidas. Por quê? Nós perdemos o endereço de Deus, perdemos o endereço de nós mesmos, porque nós não somos aquilo que nós temos, nós somos espírito imortal. O que a gente tem de importante não é o dinheiro, não são os carros, não são as coisas. O que a gente tem de importante é aquilo que a gente é. Os amigos que a gente faz, o bem que a gente faz, as lágrimas que a gente enxuga. Então, quando a gente desenvolve o valor contrário ao materialismo chamado espiritualidade, nós prevenimos o suicídio. Querem um exemplo? Eu não falo de política, até porque eu não gosto de política partidária. Mas quando houve o confisco da poupança, as pessoas perderam os seus haveres materiais. Um fato que ocorreu muito aqui no Rio de Janeiro foi o seguinte: já que eu não tenho meu dinheiro na poupança mais, muitas pessoas subiram no alto dos prédios na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e se jogaram lá de cima, porque elas achavam que a vida delas era tão somente o dinheiro que existia na caderneta de poupança. Então, o materialismo nos leva à depressão, ao desgosto pela vida e nos leva ao suicídio. Nós somos espíritos passando por experiências corporais. Não nos percamos dessa divisa. Existe aí uma quinta causa para o suicídio, e essa está descrita num livro de um jornalista da Globo News, tenho certeza que todos vocês conhecem, chamado André Trigueiro, porque ele passa nas nossas telinhas, é uma pessoa super simpática, um grande amigo. O livro chama Viver é a Melhor Opção, que ele nos fala de um vício que nós temos chamado intolerância. Porque nós hoje vamos construindo muros entre as pessoas. Ao invés de construir pontes, onde nós nos consideramos irmãos, nós vamos nos separando. Porque, vejam, de um lado eu coloco quem é católico, do outro lado quem é protestante. E sempre na briga, porque eu me acho correto, o outro lado se acha incorreto. De um lado eu coloco quem vota na direita, do outro lado eu coloco quem vota na esquerda. E sempre o muro separando as pessoas, porque de um lado acha que está correto e o outro está errado. De um lado estão os heterossexuais, que acham que são os normais, e do outro lado ficam os homossexuais, que a visão dos heterossexuais não tem uma sexualidade dita normal. Nasce um sentimento chamado intolerância. E nos diz o jornalista André Trigueiro o seguinte: imaginem numa casa onde os dois pais heterossexuais são profitentes da religião protestante, onde muitos pastores dizem que a homossexualidade, conforme a Bíblia, é errada. Nasce uma criança, se desenvolve e ela, ali pela sua adolescência, início da vida adulta, se descobre homossexual. Mas os pais não a querem assim. O pastor da igreja não a quer dessa forma. E a adolescente ou o adolescente, querendo agradar os seus pais, querendo estar de acordo com a igreja, começa a nutrir desespero pela vida, desgosto e tira a própria vida. Ou seja, a nossa intolerância ainda gera o suicídio das outras pessoas e nós nem nos damos conta disso. Quando nós somos preconceituosos, então, nós não nos damos conta do mal que nós geramos a outra pessoa. Porque, vejam, quando alguém começa, a minha religião é a certa, a minha religião é que me leva ao reino dos céus, e a outra pessoa tem um psiquismo fragilizado, é uma pessoa de, vamos dizer assim, de uma certa instabilidade emocional, aquilo pode desarticular
a sua mente, as suas ideias, e ela acabar se suicidando. Então, veja, a intolerância pode levar alguém frágil ao suicídio. Existe uma outra causa, eu diria uma sexta causa do suicídio, essa descrita num livro de Joana de Ângeles, chamado Vidas Vazias. Um recente livro da benfeitora Joana de Ângeles, onde ela nos fala do vazio existencial. E por que o vazio existencial nos leva ao suicídio? Porque hoje, quando nós contabilizamos a maior causa dos suicídios, essa causa chama-se depressão, angústia, ansiedade. A pessoa que abdica de viver porque ela não vê gosto mais nas coisas. Ela não sente prazer em ter um amigo, em ir na casa espírita, em assistir um filme na televisão, em ler um bom livro. Então, nos diz Joana de Ângeles que essa pessoa precisa desenvolver um sentido, achar algo que a preencha, achar algo que lhe devolva o prazer, o viço, o colorido da vida. Então, meus amigos, vencer a depressão, vencer a angústia, vencer esses componentes psíquicos que muitas vezes nos levam ao próprio suicídio. Então, desde já, é nós entendermos que, para vencer o ímpeto suicida, nós precisaremos de aliar as terapias do mundo, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, quando necessário, com as terapias espíritas. Existe aí uma sétima causa do suicídio, que são as obsessões. E o que é a obsessão? Quando abrimos lá o capítulo 28, o item 81 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau sobre o indivíduo, podendo causar-lhe desde simples dissabores até a mais completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então, uma pessoa que sofre de um complexo obsessivo forte, tenaz, aquele espírito pode incutir na pessoa ideias suicidas. Ou seja, nós devemos, ao primeiro contato das ideias malsãs que nos vêm à cabeça, ideias que nos deprimem, que nos trazem só desprezo por nós mesmos, pelas pessoas, pelo mundo que nós vivemos, aquele sentimento de menos-valia, começar a nos tratar, começar a nos valorizar, procurar a ajuda de uma casa espírita, a ajuda de um profissional, porque nós podemos ser vítimas das obsessões e as obsessões nos levar ao suicídio. Trabalhamos aí 7 causas dos suicídios. São só essas, Rafael? Não, existem outras, mas eu trabalhei aquelas que nós julgamos as mais relevantes no mundo atual. Eu quero agora trabalhar com vocês as consequências. O que acontece com uma pessoa que é levada ao suicídio, que tira a própria vida? Porque sempre que uma pessoa vem conversar comigo e dizer, eu vou me suicidar, eu digo assim, não faça isso. Porque a primeira consequência do seu ato será, você continuará vivo. E continuará vivo, vivendo com mais intensidade o problema do qual você quer se livrar. Meus amigos, quem se mata não quer tirar a própria vida. Guardem isso. Quer acabar com o problema. Quer vencer aquele nó na garganta, aquela dificuldade que comprime o peito, e achando que tirando a própria vida vai vencer tudo isso. Mas não vai. A dificuldade vai tornar-se ainda maior. Então, a primeira consequência de quem tira a própria vida, nós que somos espíritos imortais, nós continuamos vivos. E nos tornamos clandestinos. Essa é uma palavra de Chico Xavier, no plano espiritual. Porque a gente volta para a nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual, antes do tempo. E passa a viver lá como se não fosse de lá. Ou seja, além de uma situação constrangedora, é uma situação que nos traz muito pesar e muita dificuldade. A segunda consequência de quem tira a própria vida, e eu agora quero falar bem assim, de uma forma bem didática, para vocês compreenderem. Nós somos, ou nós temos, 3 instâncias corporais. Nós somos um espírito, que é a nossa essência, o ser inteligente. Nós temos um corpo de natureza semimaterial chamado perispírito, que é a roupa do espírito. Questão 93 do Livro dos Espíritos e 135, 135A. E nós temos um corpo físico. Quando a gente desencarna, seja um desencarne, uma desencarnação natural, uma desencarnação por suicídio, a única coisa que a gente deixa é o nosso corpo físico.
porque continua vivo naquilo que a gente chama de erraticidade ou plano espiritual, o nosso espírito revestido pelo seu perispírito. Agora me acompanhe no raciocínio. Todas as vezes que nós nascemos, que o nosso perispírito se junge, se liga ao corpo material no processo da fecundação para renascer, ter uma vida física, nós recebemos nesse corpo físico uma determinada quantidade de fluido. Imaginem eu, Rafael, hoje com 41 anos de idade. Recebi fluido, eu vou ser bem otimista, tá, gente? Para viver 100 anos. É o que eu desejo, mas eu não sei se isso vai acontecer. Se eu tiro a minha vida com 50 anos, quanto tempo de fluido vai ficar aí armazenado nesse corpo para ser drenado de uma forma rápida? 50 anos. E vocês acham que quando eu tiro a minha vida, aquele desligamento brusco do meu perispírito, como é que faz para drenar todo esse fluido que está ali no corpo físico? Não drena de uma forma instantânea. O que acontece? Aquele corpo físico que entra em decomposição, que às vezes não, ele começa a ser comido pelos vermes, repercute essa dor lá no perispírito. Ou seja, o perispírito que já se desligou de uma forma brusca, ele tende, porque ainda presente fluido nos restos orgânicos, a sentir as dores, as sensações do corpo físico. O que me permite dizer que se foi um suicídio por tiro, o perispírito tende a sentir o sangue escorrendo, às vezes os vermes dentro da caixa torácica. Gente, eu não quero causar pânico, nem falar de uma forma assertiva demais, mas eu não posso deixar de ser responsável. Nós, os espíritas, somos estudiosos e precisamos passar isso para que as pessoas saibam que vale a pena viver, que as consequências do ato de tirar a própria vida, elas são muito gravosas para aquele que assim faz. Aquele que tira a própria vida tomando veneno. O perispírito, às vezes, quando se apresenta na reunião mediúnica, ele tende a achar que o veneno ainda está correndo aqui pela faringe. Tende a achar que aquele gosto do veneno ainda está carcomindo o estômago. Isso é porque existe fluido no corpo, nos restos orgânicos, causando uma repercussão no perispírito. Aquele que se atira de uma ponte, se atira do elevador Lacerda, em Salvador, por exemplo, ele tem a sensação de que ainda está caindo. Isso não é real, gente. Isso é uma repercussão pela existência de determinada quantidade de fluido que não conseguiu se dispersar de uma forma natural. Então, nos diz Dona Ivone do Amaral Pereira, num livro belíssimo, chamado Memórias de um Suicida, que eu recomendo a leitura. Quem ainda não está em condições de ler, que leia as obras básicas primeiro e depois adentre nesta obra, do escritor português Camilo Castelo Branco. Ele usa um pseudônimo, Camilo Cândido Botelho, que uma das consequências do ato do suicídio é o perispírito terá dificuldade de desligar-se do corpo, pela quantidade excessiva de fluidos que não foi dispersada porque o desligamento foi brusco. Uma terceira consequência do suicídio é, nós quando pensamos em perispírito, nós sabemos que é o modelo organizador biológico. Se eu estiver falando difícil com vocês, depois vocês me dão um feedback. Agora eu vou procurar falar bem fácil. Quando a gente vai fazer esses bolos gostosos que se fazem aí na Bahia, e a gente quer fazer uma broa, por exemplo. Eu estou falando broa porque é o exemplo que eu tenho aqui no estado do Rio de Janeiro. Se a gente usa para fazer a broa uma forma retangular, como é que vai sair a nossa broa? Retangular. Se a gente usa um formato de coração, como é que vai sair a nossa broa? Com formato de coração. Se no momento que eu coloco a forma para assar, ela cai no chão e a massa faz uma moça ali na forma, como é que vai sair o meu bolo? Vai sair com aquela moça na massa. Por quê? O perispírito, enquanto modelo organizador biológico, ele é a forma que gera a forma. Nós somos o retrato daquilo que há no nosso perispírito. Então, se nós lesamos o nosso perispírito pelo ato do suicídio, nós precisaremos formar corpos no futuro, com essa moça que existe no perispírito, para drenar as energias em desalinho que estão no perispírito. Conseguiram me entender?
Quando eu dou um tiro na cabeça, por exemplo, eu gero uma moça no perispírito, uma energia em desalinho. Então, numa próxima vida, eu posso renascer com alguma loucura, eu posso renascer com um transtorno mental, eu posso renascer na idiotia, eu posso renascer anencéfalo, se eu tomo veneno. E leso aqui o meu chakra laríngeo, eu fiz uma moça, uma marca no meu perispírito, nessa região. Numa próxima vida, eu posso renascer com lábio leporino, com problemas gástricos. E daí a gente vê crianças de tenra idade tendo problemas. Da onde veio esse problema? Da onde veio essa dificuldade congênita? Ele é o suicida de uma vida passada. Por que essa criança já nasce com tanta dificuldade e viveu apenas 5 anos, 6 anos? Porque, às vezes, aqueles 5, 6 anos e aquela dificuldade é decorrente de um suicídio da vida passada. É a forma perispírito gerando a forma corpo físico para poder drenar. Lembram-se do mata-borrão? Para poder espargir a energia em desalinho. Então, as consequências são essas 3. Agora, gente, porque a hora é cruel comigo, eu não falei quase nada, ela já está me expulsando. Qual é a profilaxia para o suicídio? Como nós podemos evitar? Como nós podemos tratar? Esse é o melhor momento da palestra, quando eu dou dicas para que nós possamos vencer a nós mesmos e, principalmente, vencer essa porta falsa chamada suicídio. A primeira dica é terapia do mundo. Rafael, mas você, enquanto espírita, está receitando terapia do mundo? Sim, porque sendo a maior causa do suicídio, a depressão, as doenças psíquicas, nós precisamos do psiquiatra, do psicólogo, dos remédios. Mas muitos poderiam dizer assim, mas Rafael, eu vou no psiquiatra, por acaso eu sou doido? Gente, quem fala isso é preconceituoso. Quando nós vamos no psiquiatra, é para não ficar doido. Porque, vejam, quando a gente tem um problema nos ossos, aonde que a gente vai? No ortopedista. Quando a gente tem um problema nos olhos, onde que a gente vai? No oftalmologista. E por que a gente tem preconceito de quando tem algum problema nos nossos neurotransmissores de ir no psiquiatra? O psiquiatra é um enviado de Deus que estudou uma ciência nobre para poder nos ajudar. E eu tenho estudado muito essa ciência da psicologia. Eu estou com 41 anos, estou fazendo a minha segunda faculdade, sou formado em Direito e agora estou me formando em Psicologia. Grande parte das doenças psiquiátricas, elas são decorrentes de uma, vamos dizer assim, de uma quantidade de neurotransmissores que não está ajustada na nossa bioquímica cerebral. Entre um neurônio e outro, existe um espaço chamado sinapse, ou fenda sináptica, onde existem determinados neurotransmissores. Eu poderia citar a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que quando estão numa quantidade excessiva ou quando estão numa quantidade diminuta, nos causam determinados transtornos. Então, a gente vai no psiquiatra para que o remédio possa restaurar a nossa bioquímica cerebral. A pessoa depressiva, por exemplo, já foi estudado pela nossa ciência que ela tem níveis de serotonina que não são os mais ajustados. Então, muitas vezes, precisa tomar o remédio. Então, se nós precisamos tomar o remédio, que bênção. Que maravilha que Deus propiciou que existissem os médicos e existissem os remédios. Que nós possamos igualmente procurar um bom psicólogo. Porque o psicólogo é o profissional onde nós vamos falar de nós, das nossas emoções, das nossas frustrações, daquilo que está no nosso inconsciente, muitas vezes nem nós conhecemos. Diz Sigmund Freud que a parte que nós conhecemos de nós mesmos é apenas a ponta de um iceberg. O que é o iceberg? É uma pedra de gelo que existe no mar, onde a parte visível é menor. Então, grande parte de nós está no nosso inconsciente. Carl Gustav Jung fala ainda de uma forma mais expressiva, dizendo que o nosso consciente é uma nós. O inconsciente é todo o oceano. Então, o exercício de mergulhar nessas pulsões, nessas emoções que estão no nosso inconsciente, trazendo elas para a consciência, para que a gente possa equilibrar a nós mesmos. E a ajuda de um profissional, muitas vezes, não é para nos tirar o problema,
é para nos ajudar a lidar com ele. Se eu não posso tirar uma pedra da minha frente, eu posso contornar aquela pedra. Olha a proposta. Olha como é bom saber que no mundo existem os psicanalistas, existem aqueles que trabalham com a terapia cognitivo-comportamental, com a terapia analítica, com as mais variadas terapias que Deus mandou para poder nos ajudar. Então, no primeiro momento, valer-se das terapias do mundo, num segundo momento, conjugar com a terapêutica espírita, com o passe. Porque nós sabemos que o passe é a energia que recebemos, revitalizando células, revitalizando tecidos, espargindo esses pensamentos sem desalinho, espargindo, drenando essas energias deletérias que circulam em nós. Tomando a água fluidificada, fazendo o culto do evangelho no lar, substituindo as leituras negativas, porque, gente, nós somos aquilo que nós lemos. O nosso panorama mental diz dos filmes que nós assistimos, dos livros que nós lemos, das conversas que nós temos. Então, terapêutica espírita é ler bons livros, é ver bons filmes, é conversar boas coisas, porque isso vai elevando o nosso padrão mental. Isso vai reestruturando a nossa forma de viver no mundo e evitar o suicídio. Porque a pessoa que hoje chega no suicídio, isso não é de uma hora para outra. Ela já foi catalisando dentro dela o pessimismo, as ideias equivocadas, não conseguiu ver beleza em nada, não conseguiu ver beleza em ninguém, não se tratou, não procurou uma casa espírita, não procurou um atendimento fraterno, não fazia o culto do evangelho no lar e hoje está querendo se suicidar. Nós, às vezes, vemos o final do processo, que já é a execução do suicídio, mas antes de chegar na execução, ainda tem a fase da elaboração, quando a pessoa está pensando, e a fase do planejamento, quando ela está planejando. O suicídio ele tem 3 fases: a fase da ideação, a fase do planejamento e a fase da execução. A gente tem que começar a trabalhar, a tratar, quando estamos ainda na fase da ideação suicida. Eu estou pensando, porque se eu estou pensando, eu já não consigo ver beleza mais. Eu já não tenho meus dias preenchidos. Eu já estou precisando de um auxílio mais efetivo. E é aí que a casa espírita, é aí que a medicina do mundo entra para auxiliar o enfermo. Que não é apenas um enfermo físico, é um enfermo do espírito. E o espiritismo é hoje a doutrina que melhor atende essas possibilidades daquele que quer se suicidar. Porque, aliando a essa proposta de estar doente fisicamente, diz o espiritismo que a pessoa precisa cuidar do espírito. E cuidar do espírito é tomar o passe, tomar água fluidificada, fazer o culto, participar do atendimento espiritual da casa, colocar o nome para que possa receber as boas vibrações. E se a pessoa adentrar nesse tratamento espiritual, ela não pode participar da reunião mediúnica, tá, gente? O obsidiado não participa da reunião mediúnica. Ele é tratado pela reunião mediúnica, mas enquanto ele está obsidiado, ele está em tratamento. Uma terceira possibilidade de nós cuidarmos do suicídio e daqueles que querem se suicidar é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Porque o CVV é uma espécie de instituição benemérita que foi criada para escutar pessoas. Porque as pessoas tristes, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser compreendidas, elas não precisam ser julgadas. Porque muitas vezes uma pessoa diz assim: eu estou com depressão, e o outro, isso é falta de um tanque de roupa para lavar. Pronto, você perdeu a pessoa. Depressão não é falta de tanque de roupa para lavar. Como eu disse para vocês, se o problema é um déficit nos neurotransmissores, você pode dar o tanque e a pessoa fica ainda mais deprimida, porque você precisa recompor a bioquímica cerebral. Nós precisamos ter mais sensibilidade e humanidade para lidar com as pessoas. E é isso que o CVV faz, porque quem liga para lá, essa escuta é uma escuta atenciosa, é uma escuta amorosa, é uma escuta de quem não julga. Porque você traz os seus dramas e a pessoa te escuta. É lógico que o CVV, que é apolítico, que é arreligioso, ele não pode te dar uma orientação que não seja aquela de você tentar se reestruturar. Mas
Aquele espaço de escuta é um espaço que muitas vezes tira as pessoas do ímpeto suicida. Então, tratamento do mundo, se precisar tomar remédio, que nós tomemos. Às vezes, no auge do desespero, vejo pessoas que estão no ímpeto. Às vezes, as pessoas precisam até ser internadas, até se reestruturar. Tratamento espiritual. Porque antes de um corpo, a pessoa é um espírito. Valer-se dos CVVs da vida, das ONGs que auxiliam as pessoas que têm o ímpeto suicida, valer-se do atendimento fraterno. Como o atendimento fraterno da nossa casa espírita pode ajudar? Então, eu deixo aí essas sugestões de terapêutica e passo a contar aí para que a gente possa terminar um caso. Ocorrido em 1939, quando Nair Franco, irmã de Divaldo Franco, se suicidou. Ainda muito jovem, com 26 anos, ela se casou com aquele que era o príncipe dos seus dias, mas descobriu por uma carta anônima que ele tinha uma amante. Meus amigos, eu digo algo para vocês. Não nos metamos na vida das outras pessoas. Nós não conhecemos a sensibilidade das pessoas. E, às vezes, na tentativa de ajudar, a gente acaba precipitando as pessoas no suicídio, no homicídio, nos problemas. Então, Nair Franco recebeu uma carta que dizia: seu marido está te traindo. E dizia igualmente quem era a mulher que estava atraindo com o seu marido. O que ela fez? Deu uma surra na mulher, bateu na mulher e depois se matou, tomando veneno de rato com caldo de cana. Para passar décadas no plano espiritual em sofrimento, porque ela tomou veneno, ela lesou toda essa parte do trato laríngeo. Em 1945, Divaldo Franco já estava em Salvador e ele foi despedido do seu emprego. Ele trabalhava numa companhia de seguros. À época, estava terminando a Segunda Grande Guerra Mundial, as empresas com poucos recursos em caixa, ele foi despedido. E ele pensou, sair de Feira de Santana para vir para Salvador, mas eu sou uma miséria mesmo, eu não sirvo para nada. Eu que queria dizer para os meus pais que eu viria para a capital para ser um vitorioso, não consigo nem manter um emprego. Ele que já era um obsidiado, isso é contado no livro Semeador de Estrelas, por Dona Sueli Caldas Schubert, ele vai até o elevador Lacerda, que era muito comum à época as pessoas se jogarem do elevador Lacerda. E quando vai se atirar, ele encosta a namorada e vê um espírito, era a irmã dele, toda deformada pelo suicídio, ele diz: Di, ela chamava de Di, não faça isso, porque ninguém morre. E ele caiu para a parte de dentro, porque se caísse para a parte de fora, ele tinha morrido. O fato é que Divaldo não morreu, tornou-se um grande médium, um grande orador espírita e começou a ajudar a irmã no plano espiritual. 1939, em 1971, Dona Ana, mãe de Divaldo, veio desencarnar. E quando ela estava desencarnando, ela disse a Divaldo: meu filho, eu preciso ir. Mamãe, mas você é tão jovem. Não era jovem, é porque para o filho a mãe não desencarna nunca. Eu preciso ir porque eu preciso ajudar Nair, que está sofrendo até hoje. Façam as contas. De 39 para 71, quantos anos tem? Bastante tempo. E Dona Ana foi ao plano espiritual, ajudou a filha suicida e ela renasceu. Como uma menina que foi recebida na Mansão do Caminho. E sendo recebida na Mansão do Caminho, Dona Ana foi até Divaldo: olha, essa daí que você está cuidando é a sua irmã. Não interfira na prova dela, porque ela tirou a vida numa encarnação passada, ela vai viver agora o tempo que falta para completar a vida passada que ela tirou. Ela vai ter os mais variados problemas. Como lesou pela boca, a garganta, até chegar no estômago, ela vai ter lábio leporino, dificuldade de respirar, problemas gástricos. Não interfira, meu filho, ela está se recuperando. O fato é que o tempo foi passando e um dia a menina tinha ali uns 5 anos, ela chamou o Divaldo: Di, eu sou Nair, mas eu sei que você é Nair. Você tem um nome muito lindo, o nome da minha irmã. Di, eu sou a outra. A irmã, eu sou a sua irmã. Observem, com 5 anos, Nair dizia para Divaldo que era a irmã dele. Divaldo levou a menina para uma sala que ele tem ali na Mansão do Caminho e ambos se abraçaram. A menina, com 5 anos, lembrava que era irmã de Divaldo numa vida passada. O fato é que, com 7 anos de idade, ela teve um problema
decorrente do seu aparelho respiratório e veio a desencarnar. Viveu uns 7 anos que faltava na vida passada para que completasse o termo da sua encarnação. Depois ela tornou nascer, conforme a narrativa de Divaldo Franco. Divaldo conheceu a sua irmã numa única vida, em 3 reencarnações. Agora já estava livre do suicídio, livre daquela vida de reparação. E era uma mulher bonita, uma mulher de Salvador, uma mulher dos cabelos esvoaçantes. E diz Divaldo na sua narrativa que, lindíssima, como irmã dele, ainda que numa 3ª vida, continuava belíssima. E por que eu conto essa história? Para que nós nos demos conta de que vale a pena viver. Tirar a própria vida, nunca. Porque quem tira a própria vida encontra-se com a vida em situações ainda mais precárias, ainda mais dolorosas. Eu prometo que é a última história. Porque um dia, Madre Teresa de Calcutá foi visitar uma amiga no hospital. Uma amiga zelosa, uma amiga que trabalhava no bem. E ela disse à Madre Teresa: minha irmã, desligue os aparelhos. Mas isso é suicídio. Isso é eutanásia. Não, não é. Eu sempre fui uma dama da caridade, mas hoje eu estou com câncer. Não mexo as mãos, não mexo as pernas. Eu estou quase indo e não posso fazer o que eu sempre fiz para ajudar as pessoas. Eu quero morrer. E Madre Teresa de Calcutá respondeu àquela mulher: minha irmã, só Deus sabe a hora de vir, sabe a hora de voltar. Se você está aí ainda, é porque a sua vida tem um propósito. Descubra esse propósito e viva, porque a vida é um presente que nos foi dado por Deus. Minha irmã, a minha vida não tem sentido nenhum mais. Desligue o meu aparelho, porque eu não posso ajudar ninguém. E Madre Teresa de Calcutá, que era um anjo encarnado, disse assim: eu não vou desligar e você não vai desligar, porque tirar a própria vida está em desacordo com as leis de Deus. E o que nós vamos fazer aqui agora? Primeiro, eu quero que você saiba que você tem a mim. Tem as mais variadas pessoas que estão junto contigo. E a sua dor é a nossa dor. E agora eu quero que você saiba que mesmo numa cama de hospital, você pode ajudar aqueles que sofrem. Como? Orando. Ore por todos aqueles que estão com câncer e não têm dinheiro para pagar um hospital. Ore por todos aqueles que têm ideias suicidas e não têm a mim, uma amiga sincera que estou te visitando. Ore por todos aqueles que querem comer e não têm um alimento. Vamos orar. Preencha seus dias pelo ato da oração e seja feliz. Ela se transformou naquela mulher do hospital que mais orava e a sua vida se prolongou mais algum tempo. Todas as vezes que alguém chega até mim, Rafael, e me diz: eu vou me matar, eu respondo: não se mate. A sua vida tem valor. Você é bem querido por Deus e eu estou contigo. Eu sou o seu amigo. A sua dor é a minha dor. Jesus quis que nós estivéssemos juntos, porque hoje é você quem sofre, amanhã pode ser eu. Você é uma canção que Deus canta. Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta. Ele gostou de compor você. Ninguém tem o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem o coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso. Rima rica que faltava no poema do universo. Então, todos aqueles nesse setembro amarelo que ainda pensam em tirar a própria vida, tentando fugir do sofrimento, eu digo: você é uma canção que Deus canta. Ele te ama. Nós também te amamos. Sigamos em paz, sigamos em frente e que os nossos benfeitores olhem por cada um de nós. Olhe por esse grupo no qual hoje eu estou conversando. Olhe pela cidade de Amélia Rodrigues, na Bahia, e permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Gratidão, Rafael. Trabalho maravilhoso. E somos presenteados, né, com a reencarnação, então vale a pena viver, arestar, né, as nossas diferenças. Temos que viver, crescer, aprender e crescer, né? E não esqueça que a nossa amizade está selada e validada. Muita paz. Que Jesus te proteja.
Obrigada, Rafael. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco e que possamos, né, agradecer a Jesus por esta oportunidade e rogar a Ele que nos ajude a manter acesa a alegria de viver, né, a chama da alegria de viver. Que Jesus nos abençoe, nos conceda uma boa noite e fiquemos agora com o nosso passe virtual. Muita paz. A nossa amizade está selada, carimbada e dignificada perante os olhos dos bons espíritos. Um beijo, Que minhas assim amigas. seja. Fiquem com Deus. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, todo misericórdia, todo compaixão, aqui estamos em vossa presença. Estamos sentados na posição de receptividade, rogando e repetindo, porque eu mereço, porque eu necessito, e eu te agradeço por tudo, Pai. As equipes de cura que laboram na Seara, Seareiros do Cristo da cidade de Amélia Rodrigues, vem em nosso socorro, ouve os nossos clamores. Quando Cristo de Deus repetiu: ama ao próximo como a ti mesmo, Ele nos encorajou e nos muniu de forças para que em momentos como esse estivéssemos aptos a dos céus receber as energias restauradoras. Todo esse trabalho que nesse instante é feito em nosso corpo perispiritual, os nossos centros de forças sendo acalmados, limpos e recebendo o comando para o ritmo, para o processo coordenado. Ah, Jesus, Pai da bondade e da misericórdia, vem nos consolar. Jesus, que tanto ensinou a compaixão, mas que também é a personificação da compaixão, apieda-te de nós. Vossos irmãos, e da mesma forma como estamos a rogar por nós, pela nossa individualidade, para nos fortalecermos e ampararmos outros mais. Despeja, derrama por toda a humanidade a esperança, a fé, a alegria de viver, a compaixão. Elevando os nossos pensamentos e sentimentos mais puros ao alto, vamos testemunhar o que de mais belo possa ser derramado nesse momento por sobre
todos nós. E que assim seja. Assim será.